Saudações, queridos e queridas, está no ar o primeiro Hinomaru do ano de 2016. Galera, primeiramente, antes de começar um programa, um feliz ano novo pra vocês, que o 2016 aí seja mítico pra todo mundo. E lembrando que neste ano, o canal Hinomaru aí, o nosso podcast fará 2 anos de existência. Quem diria, né, que começou com uma bobeirinha para tentar informar vocês aí sobre a seleção japonesa na Copa do Mundo, virou uma parada mais ou menos séria. Mas enfim, o programa dessa semana será Off Topic, um catado de tudo que aconteceu aí neste janeirão da galera, mês das férias, mas o futebol não parou por aí. É um janeirão sagrado no futebol japonês. Falaremos aí no programa de hoje sobre a Copa do Imperador, o pré-olímpico e também algumas bobeirinhas, lançamento de uniforme, enfim, tem muita coisa legal pra vocês. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria na apresentação e comentários dele, o Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos começar o ano bem, rapaz. Não vou te zoar, não vou dar um apelido zoadinho nem nada. Pra começar bem o ano. Tudo bem com você, Thiagão? Que saudade de você, rapaz, de fazer o Hinomaru aí. Um mês e pouquinho parado, aproveitamos as férias, largamos o saco na praia. Não, brincadeira, a gente não foi pra praia. Mas a gente tá com a pelezinha um pouco mais pururuca, né? Por causa desse calor, desse sol do inferno, rapaz. Que isso? Tá foda, cara. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Pô, faz mais de um mês que a gente não faz essa entrada mítica de toda semana, né? Também espero que toda a galera tenha descansado bastante, tenha aproveitando o finalzinho das férias pra quem está esperando a volta às aulas e pra galera que tá trabalhando que não mudou porra nenhuma. A vida é assim. Beleza, espero também que seja tudo beleza. Faz tempo, cara, que a gente não pega pra conversar, né? Então, o Hinomaru acaba sendo um canal meio que faz a gente conversar sempre sobre algumas coisas. Como a gente tá em férias, né, a gente dá uma dispersada sobre alguns assuntos. Mas vamos começar bem esse ano, vamos fazer uma catada geral de tudo que aconteceu e espero que esse ano 2016 seja muito bom pra gente, já que a gente sabe que a economia do país tá uma bosta, pelo menos na parte da zoeira do futebol. Vamos ver se isso quebra um galho, pelo menos, né? Parte da economia que me afeta, principalmente no colecionismo. Ah, que desgraceira! Tá foda, tá foda. O dólar tá mais alto que a envergadura do Godzilla, né? E pra qualquer um, né, que seja colecionador, que pensa em ter camisa, qualquer coisa, vai ser um ano difícil, né? E, cara, eu fiquei de cara lá, que teve uma matéria naquele Hoje em Dia, lá na Rede Globo, sobre colecionismo com foco em bonequinhos, né? Action figures, como a gourmetização fala, né? E fizeram uma matéria lá de pretensiosa, falando que esse mercado só tá crescendo, que não tem crise nesse mercado. Ah, vai tomar no cu, cara, vai querer ficar maquiando. Eu, na minha vivência de colecionador, vejo que tem um monte de loja aí que tá fechando, com esse ICMS aí, inclusive para lojas virtuais, tá quebrando o mercado, rapaz, de um jeito que, olha, principalmente para lojista, né? A coisa tá ficando bem complicada. Aí vem os caras fazer uma matériazinha tendenciosa dessa para tentar maquiar a parada, sabe? Vai tentar dizer que não tá tão feio. Existe um negócio inacreditável, né? Na gravação de hoje desse programa, né? Hoje, que nós tá gravando dia 27, eu acabei de ver uma notícia num portal aí grande aí, que falou que a taxação sobre jogos de videogame vai aumentar, cara, nesse ano, cara. Então a galera do Play 4, Xbox One, principalmente a galera que tá esperando Street Fighter V, né? Trezentão o jogo, certeza. Pois é, o jogo vai vir com SMS um pouquinho maior e as taxações em cima, porque é taxado como jogo de violência, jogo para adulto, então qualquer jogo que não seja BG13, fudeu, cara. Então, né, ainda bem que alguns jogos da geração mais antiga, da geração do PS4, já saiu como por exemplo Metal Gear, que é um jogo /18, né, porque senão também seria um jogo de mais R$300, cara, e é difícil, porque a tendência realmente é piorar um pouco mais, a gente conhece muito pouco de economia, né, a gente fica vendo assim, mais aquilo que nos interessa, mas alguns especialistas que às vezes eu vejo em alguns jornais, assim, falam que esse declínio do dólar, né, pro pior, né, essa subida do dólar, tem a tendência a despiorar, talvez em 2017. Então vai ser um ano de 2016 um pouco ruim, né? Nesse quesito. A não ser que a galera comece a garimpar coisas usadas, né? Porque novo, lacrado. Não só você, como todo mundo, né, cara? Tipo, esse ano até começou bem pra gente, né, cara? A gente conseguiu algumas aquisições novas.
eu consegui algumas camisas da seleção também. E assim, foi por acatados que você não espera, entendeu? Porque se fosse eu querer comprar a camisa, procurar na loja ou procurar uma camisa nova, né? Você vai pagar 200, 300 pau fácil, né? Quanto mais rara for a camisa, pior fica, né, Elias? Galera, garimpei uma camisetinha do Inamoto aí pro Thiagão, que chorou quando chegou a camisa. Verdade, aquele do Inamoto. E também de brinde consegui uma do Honda, né, de 2012, né, aquela com a faixa vermelha, já que a do Kagao não podia mais usar por causa dos autógrafos, né, acabei conseguindo essa do Honda com um precinho camarada. Por causa das lágrimas. Sim. E agora, pelo menos, eu tenho todas que eu posso utilizar. E essa do Inamoto foi uma grata surpresa que a Elias conseguiu achar. E uma coisa que eu até digo pra vocês, a gente estava sempre falando de camiseta, né? Pra galera um pouco alta, que nem a gente, eu e Elias, passou de 1,80. Tenham cuidado com o G chinês e G japonês, cara, porque a gente acha, não, a diferença não é muito grande assim, não. Essa camisa da Inamoto eu peguei na mão, sabe, coloquei assim atrás, né, de outras camisetas que eu tenho, e a diferença é grande, cara. Se eu engordar um pouquinho mais do que eu já tô, já um pouquinho gordinho, fudeu, sabe? A camisa vai virar apenas item de coleção, não vai dar mais pra usar. Então, galera, se forem comprar camisas, né, com chinesas, japonesas, na verdade, quase impossível achar japonês, né? Você vai achar o chinês mesmo. Cuidado com o G, o chinês, que ele é com muito, mas muito menor mesmo que o G que nós estamos acostumados aqui, né? Brasileiro, né? E o americano. Então, se você for um pouquinho mais fortinho, tenha um pouco cuidado pra você não se decepcionar numa futura compra sobre camisas de J-League, né? Agora que vai vir os uniformes novos, né? Uniformes novos, vamos falar sobre isso depois, né? Que pra mim tem pouquíssimos uniforme novo, né? O resto são repetecos de uniformes da Europa assim lá fora. Mas aí que for comprar realmente coisa do AliExpress aí, de sites gringos, tenha um pouquinho de cuidado com o tamanho das suas camisetinhas. Lembrando que essa camiseta do Inamoto que eu falei da Copa 2006, né? É o santo graal aí pra muitos colecionadores. E que realmente eu até tinha observado, né, esse detalhe quando fizemos os programas sobre o uniforme japonês, né? Que o G japonês é pouca coisa maior que o M, né? E que o GG é um G um pouquinho maior que o G daqui do Brasil. Então realmente fique de olho. Bom, depois a gente chora as pitangas aí, falar de crise e tal, deixar um pouquinho mais pra trás. Vamos começar, Thiagão, o programa com uma notícia boa, né? Vamos lá. No dia de hoje, nossa querida seleção japonesa sub-23 conseguiu carimbar o seu passaportezinho para o Rio de Janeiro. Galera, o Japão aí jogará as Olimpíadas de 2016, né? Se não me engano, começa em agosto, alguma coisa assim. Finalzinho de junho, finalzinho de julho, uma coisa assim, né? Eu tô meio por fora das Olimpíadas ainda. Agora que eu vou me preocupar com isso por causa da seleção japonesa. Mas eu vou te falar uma coisa de coração, cara. Eu não tava me preocupando muito com as Olimpíadas do Rio, porque parece que vai ter um monte de coisa feita nas coxas, que nem aconteceu com a Copa do Mundo aqui, né? Então, né? Ele tava muito animado, assim, com a Olimpíada. Agora, com esse carimbo 100% da JFA Sub-23, com certeza eu vou dar uma pesquisadinha um pouco mais. Enquanto a gente fala as opiniões sobre essa classificação do Japão, eu vou dar uma pesquisadinha rápida aqui sobre quando começa as Olimpíadas do Rio 2016, aliás. E o detalhe é que tá meio espalhado as Olimpíadas, né? Teremos jogos aí em Manaus, teremos jogos também em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, né? Nossa senhora, nada a ver Manaus, né? Lá do outro lado. Não, imagina, ainda mais, tipo, imagina se for jogo eliminatório, assim, né? O cara joga um jogo aqui, depois tem que jogar, tipo, vira uma Copa do Mundo, assim, eu acho, sei, beleza. Bizarro. Porque, eu não sei se você sabe, mas existem muitas coisas que ficaram meio que foram desmascarados após a Copa do Mundo, né, cara? Muitos erros, né? Muito dinheiro mal investido, né? A maioria alguns estádios que praticamente já não são usados para quase nada, né? Talvez os campeonatos menores, como o campeonato de Manaus, esses lugares muito longe onde foram feitos os estádios, sejam utilizados por uma coisa ou outra, mas a tendência é realmente de ter sido um dinheiro muito mal gasto, né? E com certeza as Olimpíadas não vai ser diferente, infelizmente, né? Que é uma pena, né? Ai, meu Deus. Mas enfim, falando aqui da alegria, o Japão venceu a seleção do Iraque por 2-1, né? Golzinho no finzinho. Chegou a abrir o placar aí com o Yuya Kubo, ainda no primeiro tempo, né? Depois o Saad Natki chegou a empatar pro Iraque, mas aos 48 minutos do segundo tempo, o Riki Harakawa foi lá e deu números finais. Inclusive na TV Asahi, né, Thiagão? Teve uma narração emocionante ali
do narrador, dos comentaristas se esgoelando, comemorando e tal. E você via que os japoneses ficaram realmente emocionados com a conquista, que focaram na arquibancada, tinha gente chorando lá na arquibancada, né? E porque a galera tava realmente muito despretensiosa, né, com essa seleção, né, cara? Não foi uma campanha brilhante. E olha, tem que chorar mesmo, porque o time é ruim, viu? Pois é, cara. A gente deixando o amor um pouco de lado, vendo os jogos do pré-olímpico. Assim, teve jogos que realmente o Japão convenceu e em algum momento não convenceu muito. Eu esperava um pouco mais do ataque, né, principalmente do glamour que fez em cima ali do Suzuki, né, do Nayu, né, que são os jogadores com sangue nigeriano, né, o Suzuki eu não sei, mas eu lembro que o Nayu é o cara que é filho de nigeriano com japoneses, né, então, mas realmente foram jogadores que não brilharam como eu esperava, assim, né, são jogadores fortes, né, você vê que tem uma postura física que vai se desenvolver mais, são jogadores novos, né, mas que vai se desenvolver bastante, poderão ser jogadores de força física e o bom, né, são 2 centroavantes, mas dentro do campeonato até então não vem brilhando, né, nem o Suzuki nem o Nayu, que são, digamos, os destaques mais diferentes dessa Sub-23, assim, né. Do restante, a zaga eu tô achando até que foi ok, não teve muitos problemas. O Japão também é muito superior a muitas das equipes que fazem parte desse campeonato, né, em alguns quesitos, principalmente na parte técnica, né, e só não vai ganhar agora o campeonato mesmo nessa final contra a Coreia do Sul se o time acabar se abalando, porque tecnicamente é um time muito bom. O problema é o seguinte, isso é técnico, né, cara, isso é no papel, né, quando coloca esses 11 para jogar em campo, você percebe que às vezes tem umas oscilações muito grandes e aí se torna um time um pouquinho ruim às vezes, né, cara, a galera é um pouco afobada, com os passes meio errados e acaba não desenvolvendo o bom futebol que poderia trazer para esse Sub-23, mas eu que esperava que talvez. Eu tava com muito medo de talvez essa equipe nem chegar na final. De chegar de uma maneira até, em aspas, sem passar nenhum susto, né, cara? Não teve nenhuma. Susto no caso assim, não teve jogo que ganhou na prorrogação, mas não teve nenhuma batida de pênalti, por exemplo. Né? Então, assim, dos mares, o menos pior, assim, né, Elias? Então eu acho que tá de bom tamanho. Não sei se vai ganhar da Coreia do Sul, mas. O mais importante é que a classificação já está carimbada a 100%. Se vencer agora vai jogar com os próprios méritos. E se por acaso der Coreia do Sul, né, aí é para ver realmente o que aconteceu, porque no papel a seleção japonesa é superior. Bom, falando aqui como foi a campanha do Japão na fase de grupos, foi um grupo bizarro, por sinal, né? Japão, Bizarraço. Coreia do Norte, Arábia e Tailândia. Inclusive, a única equipe que venceu nesse grupo foi o Japão, né? Terminou com 9 pontos em primeiro lugar. Depois a Coreia do Norte, Arábia Saudita e Tailândia, todos com 2 pontinhos, né? E passou o menos pior ele, que foi a Tailândia, que inclusive teve um saldo de gols ali um pouco... Aliás, eu nem sei qual foi o critério, porque olha só... Critério do foda-se. Critério do foda-se, porque olha só... na Coreia do Norte, com a Arábia Saudita, foram 2 empates, uma derrota a cada, mesmo saldo de gol, mesmo gol a favor, mesmo gol contra, né? Gol tomado. Eu não sei como é que essa porra da Coreia do Norte passou pra segunda. Se alguém souber aí, por favor, deixa nos comentários que foi. Foi uma carta com Antrax, cara. Eu acho que o nosso querido Kim Il-sung chegou lá e falou, ó, é Kim Jong-un, Kim Il-sung, não, Kim Jong-un, né? Kim Il-sung é o pai dele, sei lá. Porra, cara, são 2 malditos, cara. Enfim, esse povo aí chegou com uma bomba ali, certo? Chegou. E bomba agora... do quê? Bomba do quê? Bomba de prego? Agora o povo do Exército Vermelho mata a gente, né? Enfim, acabou passando ali a Coreia do Norte. Podia passar a Tailândia, né, cara? Seria mais da hora, né? Os caras iam chegar na canelada ali. Mas, enfim. Os grupos foram todos bizarros, pra ver, né? O grupo era Qatar, né? Que era a seleção da casa, mas que estava jogando muito bem, chegou até a semifinal. O Irã, a Síria e a China, né, cara? E passou o Qatar, o Irã e a Síria ali lutando ali, mas acabou passando o Irã. Então, sabe, os grupos são muito loucos, né? O grupo da Coreia do Sul, Iraque, Uzbequistão e eu não sei se é Lemen, maldito nome, acho que é Lemen, eu acho, o nome dessa seleçãozinha aqui. Qual grupo? O grupo C. É Iêmen, cara. É Iêmen? Porra, Lemen. Levei o meme lá do Lê, fazendo uma coisa do Lê. Sim.
E tipo, né, a seleção do Inhame, né, puta, muito... A seleção do Inhame, né? Do Inhame, né, o Uzbequistão tentou conseguir uma vitóriazinha, mas acabou passando Coreia do Sul e Iraque. E teve o grupo D, né, que Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Austrália e o Vietnã. E a Austrália conseguiu não passar de fase, né, cara, tipo... Que geração ruim, né? Tá? A geração australiana que vinha papando tudo que era jogo nos anos 2000, aí até mais ou menos 2005, 2006. Depois começou a cair de produção. E a gente vê agora a seleção sub-23, que tinha jogadores interessantes da outra, jogadores fortes e altos, acabou perdendo. E acabou passando a Jordânia, que também não virando muita coisa também. E uma outra observação, Elis, isso porque já teve um do pré-olímpico que tirou a rapa da paçoca, né, cara? Imagina se tivesse vindo toda aquela galera ali, os jogos bizarros que ia ter, né, cara? Sei lá, China e Butão, né, sabe? Essa galerinha que realmente, infelizmente, né, o futebol tem que evoluir bastante para poder ser uma potência dentro da Ásia, né? Então acontece esse tipo de jogos malucos ainda, onde seleções que não ganham uma partida passam de fase, que nem é o caso da nossa queridíssima e honradíssima Coreia do Norte. E lembrando que o Japão ali nas quartas de final derrotou o Irã na prorrogação, né? Tempo normal terminou 0-0, depois o Toyokawa fez um golzinho e o Nakajima marcando um double. E quem passou para a final, né, será a Coreia do Sul, que acabou derrotando o Catar. Lembrando que os finalistas, né, primeiro e segundo colocado garantem a vaga, as vagas para as Olimpíadas, e o terceiro colocado entre quem será, né, o vencedor entre Catar e Iraque, fica com a última vaga asiática nas Olimpíadas. Lembrando que esta é a 6ª participação consecutiva do Japão no futebol olímpico, né, Tiagão? Nós ganhamos em 96, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Lembrando que em 2012 a seleção japonesa ficou na 4ª colocação, né? Acabou pipocando ali na disputa do 3º lugar contra a seleção da Coreia do Sul. Fez uma ótima semifinal, era a equipe sensação liderada pelo Yoshida e pelo Otsu, né? E também pelo nosso querido Tokunaga. Tokunaga jogou bem aquela Olimpíada. E tinha o Kakitani também, né? Se eu não me engano, tinha ele, mas na Sub-19, se não me engano. A sensação mesmo ali era o nosso querido Otsu, né? Que enfim acabou não virando muita coisa, né? Acabou sumindo, voltou aí pro futebol japonês, não tá jogando porra nenhuma, enfim, coitado, né? Aí o Japão acabou sendo derrotado pelo México, era a seleção sensação ali da competição, mas acabou dançando. Tiagão, mais uma coisinha que você queira falar aí, rapaz? Bem, vamos falar nossos pitacos, né? Que pra mim o mais importante desse pré-olímpico era carimbar o passaporte para as Olimpíadas, né? Então pra mim já tá de bom tamanho. Mas se eu fosse fazer aqui um pequeno bolãozinho, eu ainda acho que dá Japão campeão, jogo suado com a Coreia do Sul. As duas seleções têm erros defensivos bizarros às vezes. E eu tô achando que vai dar o Catar. Tô acreditando um pouco no Catar. Catar ganha do Iraque no final. Por sessão da casa, tem todo o apoio da torcida. Acho que isso pode fazer o Catar surpreender a boa seleção do Iraque, que mostrou um bom futebol. E eu espero que essa seleção do Iraque possa servir base para um futuro, para a seleção principal, que infelizmente a seleção do Iraque vem sofrendo muitas percas dos seus melhores jogadores nos últimos anos também. É uma pena, né? Mas eu acho que também da Japão e o Catar também leva aí a última vaguinha. Mas acho que o Japão dança aí, não vai bem nas Olimpíadas, até porque o time deixa muito a desejar. Tiagão, Copa do Imperador agora? Bora lá? Bora, Tiagão. Tivemos aí uma decisão incrível, onde novamente aconteceu. E o Urawa de novo não ganha de ninguém, né? E Urawa, né? Urawa de lisinho, de muito velho, de Shingo Kuroki, o novo camisa 10 da seleção japonesa. Só que não. De Ogadin, não adianta, né, cara? De Shunsuke Nishikawa no gol. O jogador do século japonês. Não sei o que acontece com esse Urawa, cara. Não consegue, o Petrovic não consegue ganhar um título com esse time. Cara, puta merda. O Petrovic é o maior gênio feio do futebol japonês, né? A gente chega a comentar sobre isso no All Wars. Ele é o gênio bugado. O Petrovic é o Rubinho sérvio, né, cara? O Rubinho. É aquele goleiro do Palmeiras, sempre foi banco do Marcos. O Sérgio. Nossa, só no quase. O Rubinho jogou poucas vezes no Corinthians, né? Era reserva do Dida, né? Sim. Depois o Rubinho foi jogar no
Foi jogar no futebol italiano. Na Roma, né? Na Roma, caiu na Roma, não sei como. É igual o Doni, né? Igual parar lá também. O Doni, nossa, é verdade. O Doni perdidaço também. Nossa, o Doni é triste. Acho que esse povo da Roma, assim, top de vinho lá, não sabe quem contrata, né? Eu acho que é na roleta, cara, sabe? Não é possível. E bem, mas falando do jogo, né, desculpa, deixa eu fazer um disclaimer aqui, cara. Por favor. O pessoal vai desculpar, mas eu vou falar uma verdade. Eu acho que ninguém quer admitir. Mas ninguém se importa com a Copa do Imperador, gente. Vamos falar a verdade, cara. Tipo, o ano inteiro o nego jogando com o time B nessa porra. Porra, mas dá uma vaga pra CL, rapaz. Tá aí, então. Tá todo mundo cagando pra CL também, né? Cagando pra CL, cara. Fala qual que foi o último time que levou a sério a CL, cara. Porra, sabe? A última conquista de um time japonês na série foi quando? 2008 com o Gamba. Foi 2008 com o Gamba, sabe? E sabe, e o Gamba tinha um time legal, mas não era assim nada. Oh, meu Deus, que time foda! E ganhou, sabe? Depois disso foi só piroca atrás de piroca, só. Sei, eu acho que essa vaguinha aqui, essa vaga, eu acho que pra dar um tchan maior pra pra CL, cara, mas. Sabe, eu não sei, cara, eu não consigo emplacar muito. O campeonato tem a final no dia 1º, cara, sabe? Nego não pode nem desfrutar a porra do fim de ano, tá ligado? Nem tomou a saqueirinha no fim do ano ali. Nem pode, cara. Nego fica só tomando aquele suquinho de máquina só, entendeu? Porque tem que jogar dia 1º. E sempre os jogos, os jogos não são ruins, tá? Não vou mentir. A final da Copa do Imperador é sempre interessante porque os jogadores estão em fim de campeonato, então eles estão ainda, sabe, em plena condição física, estão um pouco mais cansados, sim, mas eles estão levando muito a sério ainda. Mas eu acho que é um campeonato muito longo, sabe, desnecessário algumas etapas. Acreditava muito que a Copa do Imperador serviria para ser tipo a Copa da Inglaterra, né? Para os pequenos ganharem, mas dá sempre os mesmos times no final do campeonato, sabe? Eu não sei, cara. Eu acho é uma vaga fácil para a CL, se alguns times levarem a sério, mas eu só vi um time levar a sério esse campeonato, que foi o Urawa, e não ganhou. E não ganhou. E morreu, né? E morreu, entendeu? Então, tipo, mas falando do jogo, pelo que a gente lembra de um jogo de quase um mês atrás, né? O Urawa e o Gamba praticamente jogaram com força total, né? Com pouquíssimas modificações. Começou um pouquinho melhor, até no meu ponto de vista, o time do Urawa, mas acabou levando o gol do Patrick aos 32 minutos, né? O Patrick, o grande homem do ataque do Gamba Osaka, já que o Sami, né, é o grande pipoqueiro de 2015, né? Sendo até substituído na metade do segundo tempo. Depois que ele conseguiu o empate com o gênio Shingo Kuroki, né, logo em seguida do gol do Patrick, ali no contra-ataque rápido. E depois, nos 53 minutos do segundo tempo, o Patrick foi lá e deu números finais à partida que deu o título pro Gamba Osaka e mais um vice pro currículo do Petrovic e do Urawa. Uma coisa que eu te falo pra você, Elias, que não é bom a gente nunca esquecer, infelizmente, após a vitória da Copa do Imperador, mais uma vez o jogador de etnia negro foi vítima de racismo no Japão, né? Dessa vez o Patrick novamente, em seu Twitter, ele até postou algumas coisas falando sobre o assunto, que isso é muito triste, e que foi uma coisa isolada, claro que ele não condenaria os torcedores do time do Urawa, mas a gente sabe que o time do Urawa já está há um tempo... Tem histórico, né? Exatamente, dentro daquela faixa de only Japoneses, né, não sei o que, e de não querer... de não estar gostando tanto mais de jogadores estrangeiros. Então isso é uma coisa muito triste, que infelizmente está... Na verdade, eu acho que sempre existiu em todo lugar do mundo, mas infelizmente no Japão está começando a aparecer em mídias sociais. Que isso é um problema, que se não for vencido agora no início, daqui 10 anos, eu temo pela J-League ser o novo campeonato inglês. Entendeu? Nesse quesito de racismo, que seria uma coisa muito triste. Uma pena, né, Tiagão? É um assunto que dá até tristeza de falar, né? Sim. Não há brincadeira que possa expressar o quanto pobre espiritualmente é uma situação dessa, né? Onde você minimiza a capacidade esportiva de um atleta, de um time, sendo seu ou não, simplesmente por raça, cor, por aparência, né? Que a gente sabe que a gente já passou dessa época medieval arcaica que achava que tudo era por aparência, por cor de pele, que isso significava aquilo, entendeu? Então é uma pena que o Japão, que
É um país que tem tanta coisa boa, infelizmente também tem essa podridão humana, né, que são as pessoas que acabam levando o racismo de uma maneira tão negativa assim, né? Em vez de fazer uma mesclação e achar que todo mundo é junto, a J-League foi praticamente fundamentada por jogadores brasileiros, por jogadores de outros países, negros, brancos, loiros, ruivos, né, que foram pro Japão quando a J-League era nada. E agora que a J-League tem um patamar um pouco maior, vão cuspir na história, entendeu? Então, tipo, é meio que incoerente, infelizmente, esse tipo de situação acontece no time principalmente com alguns torcedores do time do Ural, mas acontece em todo o futebol mundial. Eu espero realmente que uma hora a Federação Japonesa tome uma decisão enérgica, puna o time e que isso sirva de lição e como exemplo a todos os demais. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Queria que você fosse aí diplomata da J-League. Garanto que a coisa é render, rapaz. Se fosse diplomata, cara, nem o Uruguai nunca mais pisaria em um time japonês pra jogar. O que seria contraditório em relação ao racismo também. Mas eu teria que repensar. Então, mas falando sério sobre o assunto, eu acho que tem pessoas que sabem disso, sabe? Mas eu acho que às vezes o futebol japonês ele peca um pouco por isso, sabe? Ele é meio condescendente demais às vezes, sabe? As coisas são muito debaixo dos panos, sabe? Nada chega na imprensa, sabe? Tudo é por porta fechada. Eu acho que essa maracutaia dentro do futebol japonês, eu acho que é o único ponto negativo, assim, sabe? Tudo tem que ser muito resolvido a 7 chaves, ninguém pode se intrometer, sabe? Eu acho que não é por aí que as coisas se resolvem, não, cara. Olha só, o Thiagão falando bonito, hein, rapaz? Só, cara, 2016 é um novo ano. Não vai durar muito, tenho certeza. Não vai. E o que você achou da Copa do Imperador, cara? Eu sei que também você não se importa muito com a Copa do Imperador, vamos falar a verdade. Não, é bom pelo lado democrático, né? Porque tanto times profissionais como semiprofissionais e times universitários podem fazer a sua inscrição, né? Sim, pra Copa do Imperador. Mas, sendo bem sincero, não é um campeonato que me agrada, que eu acompanhe, assim. Eu não sou um cara que é ficcionado pelo torneio. Tem gente que adora, por exemplo, o nosso amigo Renan Teixeira, ele adora a Copa do Imperador, né? Torcedor do Marinos lá e tal. Mas eu, sinceramente, nunca dei muita bola pra esse torneio. O Marinos até que venceu recentemente, né? Venceu em 2013. Eu tô dando uma olhadinha aqui na lista de todos os vencedores da Copa do Imperador desde 2003, né? E é claro que o Renan ia ser fã da Copa, porque, né? Se for contar o Yokohama do Yokohama Fergus, tem vários torneios vencidos, né? Uma coisa que me chamou a atenção nessa Copa do Imperador foi que a equipe de São Fred de Hiroshima enfrentou a Universidade de Economia, né, de Hiroshima. Verdade. Acabou dando 8-0 pro Sanfrecce, né? Mas também, né? Mas a partir da terceira fase, né, que começa, como eu posso explicar, o funil começa a apertar, né, Thiagão? Sim. Nenhuma equipe universitária, nenhuma equipe semi-amadora ali se classificou. Só equipes da J1, da J2 ali. Foi a partida do third round, foi um campeonato bem profissional mesmo. Pois é, e olhando aqui a lista dos vencedores da primeira edição, né? Essa praticamente é a 12ª edição do campeonato, né, 2015, que terminou no começo de 2016. Só deu o time da Elite só, né? Falando rapidamente aqui, ó. Yokohama Fergus 93, Belmar em 94, Nagoya em 95, Verde Kawasaki em 96, Kashima em 97, Yokohama Fergus 98, Nagoya em 99, Kashima 2000, Shimizu 2001, Kyoto 2002, Juba 2003, Verde 2004, Urawa 2005 e 2006, Kashima 2007, Gamba 2008, Gamba 2009, Kashima 2010, FC Tokyo 2011, Kashiwa Reysol 2012, Yokohama F Marino 2013 e Gamba 14 e 15 de novo. Então, tipo, a Elite ganha, né, cara? Então, se talvez essa ideia de fazer esse campeonato seria pra difundir os vencedores, não vem dando muito certo, né, cara? Porque Gamba, Kashima, Urawa, né? O Verde Kawasaki, depois que caiu de vez, nunca mais voltou. Mas o último campeão, assim, mais esporádico que deu foi o Tokyo FC em 2011, entendeu? Fora isso, não teve grande diferença, assim, né? Se eu não me engano, foi uma final do segundona, né? A equipe do Tokyo enfrentou o Kyoto, né? Isso, ganhou por 4-2. Exatamente.
O capitão foi o Conor, ganhou o troféuzinho lá. Olha, era outro tempo. Cara, você lembra mesmo desse jogo em cacete, hein? Pô, tá de parabéns. E a maior goleada da Copa do Imperador em finais foi obviamente a primeira final entre Yokohama Fergus e o Kashima do Zico. 6-2 o time do Yokohama Fergus e o craque gênio Zico, né, mais uma vez. Pipocou. A gente fez um programa sobre o Zico, se você não ouviu. Volte lá e, por favor, Zico, não nos processe. Melhor programa. Não. É melhor programa porque foi democrático. Mas não foi o melhor programa. Tá melhor que o programa. Você viu aquele vídeo lá do Marionete batendo no Gil da Esfirra? Eu não vi, cara. Cara, eu vou mandar essa merda pra você depois. Eu vou colocar isso no link. Mas o que da vez, né? Qual que é a moral dessa história desse negócio? A moral da história é que o Marionete do programa é um filho da puta. Começou a provocar o cara do nada e deu mó rolo lá. Ah, isso foi sério? Sim, foi sério, cara. Pô, depois você dá uma olhada nisso aí. Tá bom, eu vou começar a colocar em todas as observações do programa no YouTube ou no Facebook. Eu vou colocar as informações do Elias. Vai ter só os links que você mandar, só, porque é um universo muito paralelo. Tiagão é o Gil da Esfirra. Gil da Esfirra, que pariu. Vamos falar de camiseta, Elias. Antes da gente falar de camiseta, eu quero fazer um adendo aí no programa, rapaz. Que foi a excelente campanha do Sanfrecce de Hiroshima no Mundial, né? Interclubes. Ah, verdade. Desculpe, Namur. Mas como você me fudeu no bolão, eu quero que o Sanfrecce se foda também. Só lembrando aos nossos queridos ouvintes que o Sanfrecce de Hiroshima conseguiu a medalha de bronze, né? Conseguiu ficar aí em terceiro lugar no Campeonato Mundial, no Mundial Interclubes, né? O que é muito bom. Lembrando que a terceira equipe japonesa consegue ser feita, né? A primeira vez foi o Urawa em 2007, em segundo foi a equipe do Gamba Osaka em 2008 e muito tempo depois o Sanfrecce de Hiroshima conseguiu igualar a façanha, lembrando que ele já havia disputado, né, esse Mundial Interclubes, mas tinha levado o nabo logo de cara. Mas em 2015, né, primeira partida foi no dia 10 de dezembro, a gente já estava de férias, né, aqui no canal Renomaru, não pôde falar. A equipe de Sanfrecce bateu o Auckland City da Nova Zelândia por 2-0, né, com Minagawa e Shotani. Na segunda partida enfrentou o emblemático Mazembe da República Democrática do Congo, venceu por 3-0 com Shotani, Chiba e Asano. Acabou sendo derrotado com uma falha bizarra da defesa, né, Tiagão, para a equipe do River Plate. Esse jogo foi até injusto, porque a equipe de Sanfrecce martelou, foi para cima e acabou levando um gol ridículo. Digamos assim, o gol foi bem tosco mesmo, né? Foi uma bobeira ali que a equipe do Hiroshima acabou cometendo e perdeu o jogo por 1-0, mas se redimiu ali na disputa do terceiro lugar, venceu de virada a equipe do Gwangju Evergrande, que foi uma pedra no sapato para as equipes japonesas da CL, né? Acabou tendo um gostinho de vingança, né? Essa disputa do terceiro lugar. Sim. O Douglas virou no segundo tempo, lembrando que o Paulinho, né? Ex-Corinthians, que o Thiagão conhece bem, marcou o gol do Gwangju. E o Douglas, na etapa final, decidiu pro Hiroshima, Thiagão. Observação, né, cara? O Sanfrecce de Hiroshima venceu os chineses foram lá e de raiva rapelaram o Corinthians, né? Tá que nem Master Liga de pés, cara. Você vai lá limpando os outros times. É tudo culpa do Namur, né? Ninguém manda ele torcer pro Hiroshima e pro Corinthians. Exatamente, cara. E esse jogo contra o Guangzhou foi bem interessante. Tá tudo... digamos que toda a mídia brasileira estava já crente em uma vitória do time do Filipão, né? Com os brasileiros, né? É o time do Filipão, não é o Gwangju Evergrande. Né? Exatamente, é o time do Filipão, né? E o time do Filipão, do Ricardo Goulart e os demais brasileiros. Robinho e os demais brasileiros. E chegou lá, o time do Sanfrecce conseguiu impor seu plano de jogo, muito interessante, o time jogando muito bem, mais ou menos aquilo que jogou durante o ano inteiro, né? É um time muito bem armado, o time do Sanfrecce de Hiroshima. Que uma coisa interessante é que o Sanfrecce não vem perdendo muitas peças para esse ano 2016, perdeu uma peça ou outra ali, só que vai fazer uma falta, mas já correu atrás em relação à reposição. A gente já falou, vai fazer um programa só sobre a Preview da J-League, que nem se fez ano passado. E o interessante desse jogo foi realmente que esse 2-1 meio que, além de ter, claro, fudido
a alegria de jornalistas meia-bocas brasileiros que achavam que o time do Guangzhou ia meter 6, 7, né? Mostrou também que o futebol japonês também evoluiu, né? E nem só dinheiro, né, faz um bom time. O time do Guangzhou tinha um bom ataque, mas a defesa do time chinês ainda, né? Então ainda, infelizmente, era muito vulnerável. O time do Sanfrecce Hiroshima que também tem dois feitos, né, cara? Além de ter conseguido terceiro lugar e um quinto lugar em 2012, quando o Corinthians foi campeão do Mundial, ainda o Hisato Sato, ele entrou junto com o César Delgado, né, naquele em 2012, como artilheiro, né? Ambos com 3 gols, né? Então, temos um nome japonês na artilharia de um Mundial, né? Então já é um passo, né, subindo, e quem está fazendo bonito mais do que os demais times foi o Sanfrecce Hiroshima, que conseguiu aí 2 vezes jogar bem os campeonatos. 2012 nem tanto, né, acabou ficando em quinto lugar, mas esse ano que esse terceiro lugar, que foi pra mim, foi o que dava pra fazer. Ganhando o River Plate seria um passo muito maior do que eu acho que os próprios torcedores imaginavam assim. Mas esse terceiro lugar, pra mim, tá de bom tamanho pra esse futebol do Sanfrecce, que tá evoluindo bastante. Espero muito que esse ano 2016 também continue essa mesma pegada. Porque os demais times japoneses, meus queridos, já adianto pra vocês, cara, o mercado não é assim tão bom. Não teremos um novo Furlan, uma grande contratação pra esse ano não, cara. Pelo menos até essa presente data, a gente não teve nenhuma grande bomba no futebol japonês, não. Tudo mesmo mais ou menos abaixo dos panos ali, ameno como sempre. Apenas uma, né, bomba que, na verdade, já era previsto que isso ia acontecer, né, Tiagão? É o retorno do Yoshiro Kakitani, né? Também, né? Sim, né? Isso a gente pode até abordar agora, né? É um retrocesso ruim, né, cara? Muito se comparou com o retrocesso do Sami, quando foi jogar no Bayern de Munique, né? Mas não tem comparação, Bayern de Munique com o Basel, né, cara? Então, era um time do Kakitani que tinha tudo pra jogar. Acreditava muito mais no Kakitani dar certo no Basel do que o Okazaki dar certo na Inglaterra, né? E foi praticamente o contrário, né, cara? A experiência do Okazaki prevaleceu na Inglaterra e hoje ele é um dos jogadores principais da equipe do Leicester City. E o Kakitani, numa temporada ridícula pelo Basel, acaba rescindindo seu contrato e, não tendo nenhuma oferta boa, volta pro Cerezo e se rebaixa a jogar uma J2, cara. Então, né, é um retrocesso muito negativo, né, pra um jogador que eu sei que o Elias tem muito apreço e esperava muito mais, né? Muito mais mesmo, né? Foi aí a grande pipocada, mas isso aí a gente aborda com mais detalhes, né, Thiago? No próximo programa aí que faremos o especial das transferências. Até porque o mercado ainda não fechou, né? Tem mais aí um mês e pouquinho aí para as equipes japonesas se reforçarem. Thiagão, falar dos uniformes agora? Bora lá, última informação antes que eu esqueça. Opa. Olimpíadas, que nós estamos falando, começa dia 5 de agosto, termina dia 21 de agosto. Dia 5 ao dia 21. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, começando com os uniformes do Vegalta Sendai, né? Não mudou praticamente nada do uniforme do ano passado para cá. Apenas umas listras mais escuras, assim como o do Kashiwa Reysol também continua. Palhaçada essas listrinhas, cara, no meio dos uniformes, cara. Essa Adidas, né? Tá de sacanagem, cara. Agora, um uniforme de listrinhas que ficou muito interessante, Thiagão, foi o de quem subiu agora, né? A equipe do Mierdidia, que usou um uniforme laranja, num tom mais escuro nas listras do meio do peito, né? E nas laterais um laranja mais claro. Esse padrão continua também no uniforme reserva, né? Mais branquinho. Mas a grande surpresa, na minha opinião, foi o lançamento do terceiro uniforme do Kawasaki Frontale, né? Lembrando que o uniforme titular continua sendo azul claro dividido ao meio com preto, né? O uniforme reserva branco ganhou uma listra azul e outra preta na horizontal, né? No peito esquerdo. Mas o terceiro uniforme remeteu ao primeiro uniforme que a equipe usou quando subiu a primeira divisão, que é inspirado no Grêmio, né, Thiagão? Caraca, é verdade, né, mano? Nossa, é verdade, cara. Ficou um uniforme super bacana, inclusive naquele padrão antigo, né? Temporada 97, com aquela golazinha rasgada, né? Ali isso, rasgada alta, né? Bem alta a gola. Isso, aqueles raiozinhos ali na gola também, né? Que é muito legal. Lembra muito o padrão da pênalti na época, né? Era assim. E a Puma, né? Que é o como fala? O fabricante do uniforme, né?
tá em branco, né? Tipo, tem uma parada em cima, assim, né? Não é nem com degradê porra nenhuma, né? Assim, bem de uma parte separada ali em cima, então... bem anos 90. Bem anos 90 mesmo, cara. Achei bonito mesmo o uniforme. Pra mim foi o uniforme que mais me surpreendeu, né? Assim como o Shonan Bellmare, que ficou muito bonito, né? O uniforme degradê, umas listrinhas degradê, o uniforme vai se, entre aspas, se desbotando, né, Thiagão? Exato, com uma letra meio que parece meio que amarelo, e vai ficando um pouco mais verde, aí volta a ser amarelo, né? Fica realmente um tom sobre tom muito legal, com as mangas também com partes separadas, achei legal também. A do Júbilo Iwata também, estilo anos 90, né? Lembrando aqueles uniformes do Júbilo dos anos 90, aquele azul clarinho com aquele azul mais escuro, fazendo listras mais ou menos deitadinhas, né, Thiagão? Lembra até o famoso uniforme pijamão do Japão lá. É verdade. Ficou muito legal. Se você puder fornecer essas imagens aí para os nossos ouvintes. Vou colocar assim no post junto também, no videozinho. Ficou muito legal, um dos uniformes bem bacanas também. Agora um que eu curti muito foi a reserva do Vissel Kobe, que lembrou... Aliás, o titular do Vissel Kobe, que lembrou de um time que não me agrada muito, né, Thiago? Aquele vermelho. Igual o Atlético Paranaense, né? Aquele vermelho e preto ali não mas eu vou falar, cara, o que mais me incomoda não é nem as cores, cara. É esse R no meio do peito, tipo super alguma coisa, sabe? Tipo Sentai, assim. É o patrocinador, né, o Rakuten. Pô, com o número de lado, assim, torto do lado embaixo, do lado direito, né? Puta, foi muito louco, né? Né? É o futebol deveria do seu time, né? O time louco, o uniforme mais louco ainda. Né? Um uniforme que ficou muito legal foi o reserva do Sagan Tosso, né, Thiagão? O Sagan Tosso ficou legal mesmo, bonitinho. Tem aquelas listras rosas, aquelas listras azuis ali, ficou super bacana mesmo. Agora o uniforme que ficou feio foi o do Urawa, né? Com aquela listra preta ali no peito. Flamengão. E também tem outros times também que a gente já viu com esse padrãozinho também. Tipo, o do Urawa é a mesma coisa do Vegato Sendai ali, né? É uma cor diferente, com umas listras safadas em outro tom. Também o uniforme que não me agradou muito também, assim também. Foi o uniforme do Genoa, japonês, que é o Kashima. Do Paraná Clube. Do Paraná Clube, né? O Namur vai mais, né? Que ficou a parte meio preta, azul escuro com preto, e depois a parte vermelha, não achei muito interessante. Não vem em campo, né? O uniforme 2 também não mudou muita coisa. O do Caixa Rei Sol também acho que não mudou nada também, né? Mudou detalhezinho assim das cores, né? Um time que muda muito de uniforme, assim como a camisa do Gamba Osaka também pra mim não teve. Mas o detalhe... Tá parecendo internacional só, tá parecendo só a camisa do Internacional Inter de Milão, só que se não me engano com as cores ao contrário, né? Então, ao invés de ser preto e azul, é azul e preto. Mas a do Gamba tem um detalhe sensacional, Thiagão, que é a marca da água do estádio, né? Ah, sim, isso é legal pra caralho, né? Tem a marca do estádio, assim, por de trás, assim. Eu até, quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, será que o nego tá colocando a marca d'água só pra fazer uma divulgação do estádio? Aí depois eu vi que realmente tem o estádio no fundo, mas a camiseta em si não mudou praticamente quase nada, além das trocas de cor, inversão de cores. O resto, e uma coisa que eu acho muito feia no uniforme do Gamba, que é essas centenas de estrelas inúteis, né? Que, desculpem, os torcedores do Gamba, mas se vocês estão se vangloriando por Copa Nabisco e por e por Copa do Imperador no peito, cara, desculpem, sabe? Tinha times que poderiam ter 70 estrelas na porra do peito, entendeu? Então acho que deveria ter só as J-League e o Mundial, cara. Eu tenho aqui a do ano passado do Gamba, o uniforme 2, que eu achei muito legal, que tinha uns faixas transversais em azul e preto e tal, e um degradê do símbolo do Gamba do fundo, que quando eu comecei a prestar atenção nas estrelas, né, cara, e começando a ver o que é cada uma das estrelas, eu vi que tinha algumas coisas ali que eu falo, putz, eu não fico tão honrado assim de ter essas porra aqui, sabe? É igual o Vasco, né, coloca estrela de regata lá. De regata, coloca até do futevôlei, do Eric Johnson, sabe? É esse naipe aí, né, cara? É esse naipe aí. A camisa do São Francisco de Hiroshima não inovou muita coisa também, mas agora é um azul um pouco mais, um roxo bem forte, com listas azuis bem clarinhas, tem uma lista amarela de fora a fora nas laterais, que tem na golinha também. Do papel ficou bonitinho, assim, vamos ver na vida real. E acho que o uniforme que finalmente, acho que a gente vai concordar que ficou bom, o primeiro e o segundo, é o
devidas proporções, o do Yokohama, né? Nossa, o primeiro uniforme ficou maravilhoso, né? Ficou até no estilo mais escocês, né, Thiago? Isso, né? Isso que eu ia te falar. Parece muito o uniforme da Escócia, daqueles que eram o xadrezinho, né, cara? Ficou bem legal mesmo. E o xadrez é só na frente, só, né? Atrás ainda continua normal ainda, né? Com o Mugen Stadium atrás, bem legal. E o uniforme 2 adotaram rosa, né? Curti, ficou bonito. Curti, ficou legal. Também com listras, né? Cor sim, cor não, ali mais ou menos como foi o do Gamba, né? Igualzinho o do Gamba, só que com menos listras. E o legal desse uniforme do Yokohama é que é aquele uniforme de botão, né? Tem os botãozinhos nas golas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente não tenho nenhuma camisa de time de futebol com botão na gola, então não posso falar se dura, se não dura, né? Mas é o tipo de coisa que você deve utilizar aberta, pelo menos o botão de cima da garganta, né? Para você não ter problema de fuder a camisa quando for colocar. Mas comparado com os uniformes do ano passado, esse do Yokohama tá legal. Então você gosta de usar o botão aberto, é, Thiago? Botão da camisa, seu caralho. Ih, o botão aberto pro caralho? Como assim? Mas vamos ver, acaba o ano e são as mesmas gracinhas safadas aí, não tem jeito. Não tem jeito. Você viu o uniforme do Albirex? Tá parecendo o Denver Broncos da NFL. Sabe, laranjadão embaixo, azulzinho escuro em cima, tá bonitinho, achei legalzinho. Outro legalzinho também foi do FC Tokyo, que na parte azul tem aquele marca d'água, né? Tipo um sol, assim. Verdade, né? Agora que eu fui perceber, vai ter um solzinho com o martagão do fundo, assim, expandindo do azul, né? Atrás, assim. Legal, o FC Tokyo também não muda muita coisa, né? Sempre o uniforme 2 é branco, listrado com alguma coisa, né? E o número 1 é sempre vermelho e azul, ou faixas melhores azul e a vermelha maior. Mas é um uniforme meio padrãozão, achei legalzinho também. E eu não sei se você percebeu, Elias, mas uma coisa que eu andei percebendo é que a Adidas é a mais preguiçosa de todos, né? Ela pega o que ela faz ali com os times, principalmente os times da Itália ou do campeonato espanhol e trafica isso pro mundo inteiro, né, cara? E todos os times acabam ficando com uniformes muito parecidos, né, cara? Então, o próprio uniforme 2 ali do Yokohama é praticamente idêntico por detalhes ou outro. O que foi o uniforme 2 cara, esqueci a porra do time. Do Real Madrid alguns anos atrás. Então, sabe, tipo, é uma reciclagem, assim. Você vê que a galera não fica perdendo muito tempo, assim, fazendo grandes inovações para uniforme ano a ano, né? O que é uma pena, já que a gente sabia que nos anos 90, cada ano, os uniformes poderiam mudar, tipo, quase 100% a não ser o símbolo do time, né? O resto, o nego mudava tudo, né? Infelizmente, hoje a parada é um pouco mais padronizado. Um pouco mais enlatada, exatamente, um pouco mais padronizada, né? E fora isso, tem outros uniformes que não mudaram muita coisa, né? O Sagantoso também mudou muita pouca coisa, tem uns detalhezinhos a mais, mas é praticamente os mesmos uniformes. E os demais times ainda não fizeram as suas devidas apresentações de uniformes. O seu fardamento, né? O seu fardamento. Ou se fizeram, ainda não temos em boas qualidades para estar mostrando. Eu estou ansioso para ver o uniforme do Kyoto para essa temporada, do Ichiharatiba também, do Jeff também. A do Cerezo eu vi que saiu, não mudou muita coisa ali. Do Jeff saiu já. Saiu já, o Jeff já eu cheguei. Não mudou, é praticamente o mesmo uniforme do ano passado. Só tem uns detalhes no peito que são mais em branco, assim, tipo umas listrinhas mais em claro, sabe? Mas não vai ter aquele uniforme de cachorro, não, pelo amor de Deus, né? Não é uniforme de cachorro, não. Tá, então menos mal. Uniforme de cachorro, ninguém merece, né? Cachorro? Que cachorro que é? Não sou cachorro. Ah, não, cara, não. Mudou o ano, cara. Para com essa porra dessa piada, cara. Uma coisa que eu percebi é que no caso do uniforme do Cereço continuou tendo aquela faixa preta, né? Que pega a gola e toda a parte das mangas ali. Então, fora isso, a Yamara gastando o seu rico dinheirinho nesse time do Cereço Osaka, que eu não sei. Estava até discutindo com o Thiago um tempo atrás da onde que o Cereço tem dinheiro para contratar jogadores caros às vezes, porque retorno financeiro não traz, sabe? Então eu acho que não tem mais realmente em quem investir a Yamar, porque realmente não entendo às vezes o investimento alto que o time do Cereço Osaka, meu querido Cereço Osaka, anda ganhando nos últimos anos, aliás. É o tráfico de preto. Nossa, buguei aqui. Por isso tem o preto na camisa, né? Não vou falar nada. Deixa quieto. Beleza, antes de a gente encerrar o programa de hoje,
né, ou com falar qualquer tipo de bobeira, é bom a gente avisar nos ouvintes que temos uma grande novidade para esse ano 2016. Nem tudo é igual. O Elias continua com as mesmas piadas idiotas, eu continuo com as mesmas piadas idiotas, né? Mas ainda a gente tem às vezes algumas novidades interessantes, como o Renomaru acaba de poder fechar e poder mostrar para todos vocês que temos nosso primeiro parceiro, Elias. Olha aí, para nossas divulgações e conteúdos e tudo mais. Eu tenho a grande honra de poder falar para vocês, queridos ouvintes e nossos seguidores fiéis, que o canal Renomaru e a página, claro, da Seleção Japonesa, que é vinculado com esse projetinho nosso, acaba de fechar ali uma parceria com o portal asiandivision.com.br, e que é um portal sobre cultura japonesa em geral, né? Então fala sobre música, sobre culinária, sobre convivência, sobre curiosidades, lugares para você visitar, um monte de coisa sobre a cultura japonesa em geral. E a gente do Renomaru conseguiu fechar uma parceria e também ao mesmo tempo ser convidado para ter uma pequena página dentro do portal Asian Division, onde a gente vai poder também colocar lá informações sobre o futebol japonês para a galera que utiliza esse portal, e às vezes podem ser pessoas que não têm conhecimento sobre o futebol japonês. E ao mesmo tempo que a gente faz esse trabalho legal, que é levar o futebol japonês para outras pessoas, nós também conseguimos um lugar para fazer divulgações também do canal Renomaru, da parte da seção japonesa. Então isso dá um leque de possibilidades muito maior para o nosso canal, e com certeza mais visualizações, pessoas diferentes que não conhecem o nosso projeto ainda poderão começar a conhecer, tanto o projeto da página do Facebook como do Renomaru, que é o nosso podcast. E a gente espera que esse ano 2016 a gente possa estar levando muito mais futebol para todas as pessoas. Começarei também a colocar o link do Asian Division também na rebarba do nosso programa, para você poder ir lá e também dar uma conferidinha no portal, tirar dúvidas. Se não me engano, eu estava até vendo umas coisas de culinária aí no portal, e também vou tentar fazer nigiri, coisa que eu nunca tentei fazer nada japonês assim caseiro. Lá tem explicando como é que faz nigiri muito fácil, coisa e tal. Vou tentar me arriscar na culinária, e se der certo, eu mando fotos pro Elias, e o Elias depois poderá julgar se ficou bom ou não a minha tentativa de ser um mestre cuca japonês, Elias. De ser um sushi man. Sushi man. Forte, então eu deixo um grande abraço para toda a galera envolvida nesse projeto do Asian Division, principalmente pro Léo Hideki, que é um dos organizadores que entrou em contato e conversou bastante comigo. Eu mandei e-mail, ele respondeu muito solícito, né? E vamos esperar que esse ano 2016 seja muito bom para todos nós, em todos os quesitos, principalmente a parte do trabalho e a parte dos hobbies, que é o que a gente mais interessa pro nosso dia a dia ali. É isso aí, galera. Voltamos aí mais na semana que vem com muito mais coisas legais, novidades, besteiras, enfim, tudo de bom e ruim também, né? Que vocês gostam. E o Renomaru aí só começando, né? Deu o pontapé inicial para a temporada 2016. Teremos aí muita J-League, muita seleção japonesa, Jogos Olímpicos, Copas, podcasts de bobeira, colecionismo, putaria. E Zico. Eu ia falar putaria, mas putaria e Zico é a mesma coisa. Mas não. Mas não, nossa, vai ser muito filho da puta, cara. Mas uma coisa interessante, cara, olha só. Putaria não tem, não, tô brincando. Putaria não tem, não, só tem Zico. Podia ser putaria que é maior que o Zico, mas beleza, vamos lá. A gente vai ter levado o Zico pra 2014 pra jogar. Mas no último podcast sobre o nosso querido Galinho, Zico, Galinho de Quintino, temos o nosso ouvinte ali, o Ricardo Lombardi, que ele falou uma coisa muito interessante. Lombardi! Pra gente, Lombardi! Ele falou o seguinte, cara, vou até ler aqui que ele postou no nosso programa no YouTube. Ele falou o seguinte: parabéns de novo, feliz ano novo pra gente, né? Isso na época, quando a gente postou, ele colocou o seguinte: já conheci o Zico e um resort e joguei bola com ele. Além de conversar sobre futebol japonês, muito simpático, adorava brincar com o nome dos jogadores. Então o Zico, ele é um cara que no resort jogou bola ali com o Ricardo, o Solisto, e ele era cheio também das piadocas com o nome de jogadores japoneses, cara. Olha aí, cara, o Zico mostrando a sua outra faceta. Zico zoeiro. É que o Zico é BR, né, cara? Você imagina a zoação que ele deve fazer até hoje com as coisas que ele viu no Japão, coisa que a gente nunca vai saber, as coisas do Spano, esse Zico, eu fico cara. Imaginando o que o Zico deve zoar o Yanagisawa, né? Por que, cara? Por que Yanagisawa? A merda que ele fez na Copa lá contra a Croácia.
Você acha que deve ser o papo de todo final de ano quando ele pergunta qualquer japonês que encontra ele? É Nagisa, porra, Nagisa, me fudeu. Porra, Nagisa foi mijar de pau duro lá, o pau tava torto pra esquerda. Não foi o Monil aí no Pacoba que fudeu, né? O Magner, foi o Nagisa. É, claro. Não foi o Tsuboi, né? Não, imagina, Tsuboi, pobre Tsuboi, fez tudo que podia. O Tsuboi que tava pra mais ser Tsubezerro na Copa, né? Tsuboi com a cara de louco cada gol do Brasil. Coitado. É o Kuririn da JFA, né? E morreu, né? Fez jus ao Kuririn. Fez jus ao Kuririn, finalmente deixou o futebol japonês, né? Mas fez a sua grande caminhada para o futebol asiático, infelizmente não é jogador para aquela Copa do Mundo. Não era para Copa nenhuma. E a mesma coisa que o Zico, o mesmo assunto final de ano nosso é porque você não levou o Túlio, né? Então, tipo, fica essa troca de perguntas. Cara, um dia eu quero muito poder conversar com o Zico sobre a Copa 2006, cara. Se demorar muito, acho que não vai nem lembrar, mas fica quieto, né? Copa? Que Copa? Cachorro? Que é Nagisa? Que é Nagisa? O Monil? Aqui o Monil. Pois é, então um abraço pro... Que? Eu chamei o Max. Vamos acabar essa bagaça. Abraço de Ricardo Lombardi, valeu por ter participado, colocando a sua experiência com Zico no Resort, o futebol e o futebol. O Zico deve ter feito 1000 gols nesse jogo no Resort com o Ricardo, né? Porque o Zico, né, esses jogadores de futebol, ele coloca a bola onde quer, né, cara? É no ângulo, gol de bicicleta e o caralho, né? Mas... Eles colocam a bola onde quem? Não, cara, não, jogando bola no Resort, cara, não me coloca no meio desses rolê errado, cara. Certo? Você quer que coloque o... Não, vai tomar seu cu. Tchau, valeu galera, até semana que vem, tchau. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Feliz 2016, temos muito Hinomaru esse ano em Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, galera, até semana que vem, fomos! Valeu, tchau. Tchau.